Então, pessoal, ainda falando sobre verbos auxiliares verbo to be, agora falando sobre esse verbo auxiliar especificamente na forma interrogativa, to be verb, interrogative form. Pessoal, o que vocês precisam lembrar? Existem algumas regrinhas sobre os verbos auxiliares que são muito importantes de se ficar atento. Isso mais no nosso curso a gente fala tudo sobre isso. Mas uma delas é o seguinte: todo verbo auxiliar é utilizado para colocar a frase, né, a sentença onde ele está inserido, na forma interrogativa. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o verbo auxiliar e vou trocar ele de lugar com o sujeito, com a pessoa que executa o verbo principal da frase. Isso pode ser tanto um nome qualquer, um substantivo, a noun no inglês, quanto um pronome de sujeito, ou um personal pronoun, ou subject pronoun, né, no inglês. Como eu vou fazer isso? Isso não importa se o verbo auxiliar em questão está no presente ou está no passado. A lógica é a mesma. Vamos lá. Olha só. I am studying. Na forma interrogativa vai ficar o quê? Am I studying? Percebe? E claro que temos que colocar o ponto de interrogação. You were teaching. Você estava estudando ou vocês estavam estudando. Na forma interrogativa, do mesmo jeito, vai ficar o quê? Were you teaching? Né? E o ponto de interrogação. He, she or it is learning. Por que he, she or it? Porque todos utilizariam essa forma do verbo de conjugação do verbo to be, it, né? Então, para todas essas opções de pronome he, she or it, seria a mesma coisa. Eu pego o it, o is, e coloco antes dos pronomes do sujeito. Is he or she or it learning? Ele ou ela ou isto está aprendendo? We were trying. Vai virar o quê? Were you trying? E o ponto de interrogação. E they are achieving. Vai virar o quê? They are achieving. Vai virar are they achieving. Então percebam que é bem tranquilo, porque não importa se eu estou falando do presente simples ou do passado simples, do presente contínuo ou do passado contínuo. Sempre o verbo auxiliar vai trocar de lugar com o sujeito. Ou seja, no presente, I am studying vai virar am I studying. No passado, you were studying vai virar were you studying. Assim como se tivesse I was studying, na forma interrogativa viraria was I studying da mesma forma. Compreendem, pessoal? Aqui faltou, né, colocar we, are we no caso, né? Porque está na forma interrogativa. Are we? E se fosse no passado seria were we, da mesma forma. E para responder, aí entra outra regra sobre os verbos auxiliares, outra regra muito importante. Para toda pergunta direta feita com o verbo auxiliar, você responde com o próprio verbo auxiliar. Então, am I studying? Yes, I am. Sim, eu estou. Yes, you are, né? Se fosse numa dinâmica de conversa. Were you teaching? Yes, you were. Sim, você estava, né? Lembrando aqui, perguntas diretas eu respondo de uma maneira direta, né? Sim ou não. Is he, she or it learning? Yes. He, she or it, né? He, she or it is. Were we trying? Yes, we were. Se nós estávamos, ou se nós éramos, dependendo da pergunta, né? Were you recording? Vocês estavam gravando? Yes, we were. Sim, nós estávamos. Are they achieving? Yes, they are. Ok? Importante, pessoal, importante mesmo se lembrar de que isso vale para todos os verbos auxiliares. Então, se fosse o have, o do ou o will aqui, você poderia utilizá-los da mesma forma. Mas e a forma negativa? E se eu quisesse dizer não para uma pergunta direta, né?
Você poderia falar da mesma forma, só que adicionando a partícula not, que nega qualquer verbo, né? No caso dos verbos auxiliares. Então, am I studying? Eu estou estudando? Yes, I am. Sim, eu estou. Ou, na forma negativa, no, I am not. Lembrando que o not ele é utilizado para negar verbos auxiliares, ok? Were you teaching? Você estava ensinando? No, I were not. Utilizo o próprio verbo auxiliar e a partícula not para negá-lo. Aqui a mesma coisa, ó. Is he, she or it learning? Na forma afirmativa, yes, he is, por exemplo. E na forma negativa, no, he is not. Não, ele não está, né? Lembrando que isso vale para os outros verbos auxiliares também. Were we trying? Na forma afirmativa, yes, we were. Sim, nós estávamos. Na forma negativa, no, we were not. Were you recording? Yes, we were. Na forma afirmativa, no, we were not. Na forma negativa. E, finalmente, are they achieving? Yes, they are. Sim, eles estão. Ou, simplesmente, no, they are not. Não, eles não estão. Não estão o quê? Não estão conquistando ou alcançando, né, o objetivo deles, no caso desse verbo. Então percebam, pessoal, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? É só você entender a estrutura da sentence no inglês e organizar a relação entre subject, sujeito, ou subject pronoun, pronome de sujeito, e os verbos que estão sendo executados por eles, ok? Outra coisa bem interessante aqui são as abreviações, mas isso pode ficar para um próximo vídeo.